Mas, Karen, como é que eu faço para aplicar isso? Como que eu inovo? Como que eu trago realmente experiências de aprendizagem que sejam interessantes para o meu aluno? Como é que eu trago essas teorias, essas ideias, essas metodologias para dentro da minha sala de aula de forma prática, simples, que eu realmente consiga aplicar? Eu não sou da área de licenciatura, não sou da área de pedagogia, não tenho esse conhecimento de metodologia aprofundado. Como eu faço? Eu também não. Não me apresentei no início, mas eu sou administradora por formação, fiz mestrado, doutorado, mas licenciatura, pedagogia, eu também não fiz. Eu fui buscar esse conhecimento educacional como professora, como importância para o meu trabalho e também para as minhas pesquisas do stricto sensu. Então, como que eu posso inovar? Como que eu posso buscar? E eu digo para você, professor, não importa a sua formação, qualquer professor que queira compartilhar o seu conhecimento, da forma que quiser, ele pode trazer iniciativas pedagógicas, recursos pedagógicos e criar o seu próprio repertório de recursos nas suas aulas. Tem uma pedagoga muito legal que eu gosto muito, se chama Irene Reis, e ela diz o seguinte: professor, fique tranquilo, você não está casando com as metodologias ativas, fazer uso de recursos, ter um repertório de recursos não significa que você vai ter que abandonar a sua aula expositiva. A aula expositiva também é um recurso de aprendizagem. O que nós estamos fazendo aqui é uma aula expositiva. Mas ela, agregada a outros recursos de aplicação e da forma adequada, ela pode ser um grande potencial e um grande propulsor de aprendizagem para os seus alunos. Ou seja, você traz para a sua aula essa cor, essa vida e essa dinâmica que vai, sem dúvida nenhuma, trazer um resultado final para esse aprendiz muito maior. E o que a gente quer como professor? Que os nossos alunos aprendam. Para isso, nós temos, assim, formas de inovar. Nós podemos inovar, esses dois franceses aqui que fizeram uma pesquisa, o Bédard e o Béchard, eles fizeram uma pesquisa de como que a inovação acontece dentro dos ambientes educacionais, sejam ambientes educacionais formais ou ambientes educacionais corporativos. Ele diz o seguinte: nós podemos inovar tecnologicamente, podemos trazer plataformas, outras tecnologias, trazer óculos 4D, jogos, games, plataformas como o Mentimeter, por exemplo, para uso dentro da própria aula, ferramentas de enquete. Posso trazer tudo isso para dentro da minha sala de aula. Então, eu inovo tecnologicamente. Também tem a inovação que a gente chama de curricular, ou seja, eu posso trabalhar currículos inovadores, propostas de curso que realmente tragam assuntos contemporâneos, diferentes, com formatos diferentes, ou seja, nem tudo presencial, algumas coisas remotas, outras coisas com formatos diferentes, como uma websérie, por exemplo, e eu posso criar essas trilhas numa inovação curricular diferenciada do que um curso tradicional. E o terceiro é a inovação mais simples, é a inovação que está mais ao alcance nas nossas mãos, que é a inovação pedagógica, que é trazer esse repertório de recursos para dentro da sua sala de aula, seja ela presencial ou virtual. E isso nos traz, de novo, aquela discussão lá do início. Eu deixo de ter centralidade no processo e passo a ter centralidade no aluno. E passo a tirar esse foco no aluno. Mas eu tenho foco nos meus alunos, eu me preocupo com eles, como eles aprendem e tal, mas eu passo a ter o foco do aluno. Começo a perguntar para ele como ele está reagindo em relação àquilo, como ele está aprendendo em relação àquilo. Monitore isso, não tenha medo de perguntar ao seu aluno como está a experiência de aprendizagem dele ao longo do seu curso. Isso traz grandes informações, grandes insights para que você possa, inclusive, ajustar e corrigir rotas se necessário durante esse processo. E como que você constrói um design de experiência de aprendizagem? Veja que nós estamos substituindo a construção do plano de aula, o plano de curso, para a construção de uma experiência de aprendizagem. Olha que diferença que a gente tem em termos de conceito. Então, quando eu construo uma experiência de aprendizagem, primeira coisa, eu vou entender o meu aprendiz, vou conhecê-lo, né? Da onde ele vem, quais são suas experiências, aquilo que falamos no outro vídeo. Depois, eu vou separar essa ementa, esse conteúdo proposto em etapas importantes, ou seja, quais são as etapas importantes da minha aula?
A abertura é uma parte importante. Eu vou abrir conexões ali, pontos de ancoragem com perguntas reflexivas. Eu vou chocá-los com alguma reflexão impactante. Eu vou recebê-los com uma música ou com algo que traga calma, paz, relaxamento inicial. Como eu vou trabalhar esse movimento? Depois eu tenho a parte do desenvolvimento da minha aula. Como ela vai acontecer ao longo do tempo. E é um cronograma, ou seja, ao longo do tempo e das horas, eu tenho que mais ou menos programar as atividades. E a gente já faz isso. E quais etapas importantes serão realizadas durante esse desenvolvimento? E por fim, o fechamento. O fechamento é também um processo de aprendizagem muito importante, seja ele por uma reflexão, seja ele para uma autoavaliação em termos de conhecimento e seja ele também para uma avaliação da experiência de aprendizagem até ali. Então, o fechamento da aula, do dia, do módulo ou do curso, ele também é importante. Dentro desse desenvolvimento, nós temos ali que detalhar os objetivos de aprendizagem, ou seja, ali a gente começa a detalhar os conteúdos que serão ministrados dentro daquela aula. Uma coisa importante é que nós temos que aprender a determinar quais são os conteúdos essenciais. Os nossos alunos não vão aprender tudo. Já é comprovado que o ser humano ele não tem uma capacidade de concentração de 100% de todo o tempo que ele está ali assistindo uma aula ou participando de um curso. Ele vai ter picos de foco e falta de atenção ao longo desse período. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu tenho que entender quais são esses conteúdos essenciais e colocar toda a minha luz, todos os recursos, todo o meu repertório de recursos assertivos para que aqueles momentos eu tenha o foco e a atenção de todos os meus aprendizes durante o processo de aprendizagem ali da aula, ok? Muito bem. Com isso, a partir do momento que eu descrevo esses conteúdos essenciais, os objetivos de aprendizagem estratégicos de cada aula, eu vou conseguir fazer quais são as soluções, quais são os recursos, as metodologias, as técnicas que eu vou implementar ao longo dessa jornada para cada tipo de conhecimento que eu estou ali. Lembram que eu comentei lá na neurociência? Se esse conhecimento é um conhecimento que precisa ser repetido, eu vou ter que usar técnicas, metodologias, exercícios de repetição. Se é um conhecimento que ele vai ter que usar em vários contextos, provavelmente eu vou ter que usar estudos de caso, simulações, onde ele vai aplicar esse exercício em vários contextos. Se for um conteúdo límbico, eu vou ter que trabalhar elementos de sensibilização. Um vídeo, um depoimento, um caso empático, escrever um relato de experiência, são todas técnicas que eu posso utilizar para sensibilizar esse público no processo daquela aprendizagem, ok? E depois a gente detalha possíveis customizações. O que são isso, né? Então a gente vai ter diferentes alunos dentro da nossa sala, diferentes aprendizes, com mais ou com menos experiência, com mais ou com menos interesse naquele conteúdo e naquele tema. E com isso eu posso sugerir customizações ou aprofundamentos ou pesquisas para determinados alunos e sugerir reforço, ajuste, apoio para alunos que tenham mais dificuldade. Então essas customizações também são muito interessantes. Tá, e como é que a gente constrói essa jornada de aprendizagem? Cara, vai logo nesse ponto aí que a gente quer essa dica, esse segredo. Vamos lá, então a gente vai construir os momentos de verdade. Lembra que eu falei lá os temas essenciais, quais são os objetivos de aprendizagem mais importantes? Então esses são os nossos momentos de verdade. Também são momentos de verdade, abertura e fechamento. Não esqueça, dê luz para esses momentos, eles são importantes. São ritualísticos dentro de um processo de aprendizagem. E terceiro, a experiência de aprendizagem. Inclua recursos. Perfume sua aula, enfeite, coloque repertórios, aplicações adequados. Muito bem. Outro aspecto importante é que você precisa estabelecer conexões. Você pode usar um mapa mental, você pode usar um sumário, você pode usar diversos elementos, desde que você estabeleça esses combinados, que você já diga para ele quais são os temas que você vai trabalhar no dia, no outro dia, no módulo ou naquelas 2 horas de palestra, mas que ele já entenda quais são os temas, porque ele vai buscar pontos de ancoragem na experiência e no conhecimento prévio dele que o cérebro vai relacionar com esse novo tema, com essa nova proposta. Perfeito?
Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um curso de direção defensiva, que um curso de direção defensiva é um curso já de senso comum, todos conhecem, enfim, muitos já fizeram, e a gente consegue mostrar para vocês como um curso tradicional pode se tornar um curso diferente, somente trabalhando o foco do aluno e não do aluno. Um curso de direção defensiva tradicional, ele tem conceitos gerais, como evitar acidentes, situações de risco, estados físicos do mental do condutor, manutenção e equipamentos de segurança. Normalmente, essa é a estrutura de um curso de direção defensiva tradicional. Quando você passa a ter o foco do aluno, você começa a entender como o cérebro dele classifica essas informações. Então, quando a gente traz para uma outra divisão, que é o humano, altamente límbico, com elementos de sensibilização, com elementos assim que vão trazer mais movimento comportamental no mesmo bloco. Depois eu trago o veículo, que vai trabalhar questões lógico-técnicas, outras observações, as vias, que da mesma forma vão trabalhar lógico-técnico. Aí eu trago o ambiente, que é essa questão do reptiliano, do observacional, do lógico-técnico, que eu tenho que trazer, mas também estão agrupadas por similaridade. E por fim, a direção defensiva, a direção preventiva. E eu trago técnicas, trago isso. E aí eu vou poder repetir, vou poder automatizar esse conhecimento de direção preventiva dentro do meu aprendiz. Percebam que cada tipo de conteúdo, cada categoria de conteúdo, ela é trabalhada com base na classificação que nós vamos fazer no nosso cérebro. Então, quando você faz isso com a sua aula, você reclassifica, reagrupa, mexe isso, faz essa experiência de reclassificar, mexer, trabalhar outros aspectos aí na sua divisão do plano de aula, você vai ver que isso é diferente. Então, aqui eu fiz um mapa mental do novo curso de direção defensiva. E detalhe, basicamente não tirei nada dos módulos anteriores, só reagrupei e reordenei. E isso traz um novo modelo, um novo curso, e que provavelmente vai dar uma retenção de aprendizagem muito maior em relação ao curso tradicional. Aí depois que eu detalhei esses temas, eu vou conseguir organizar. Eu estou trazendo aqui uma tabela, que é o que eu uso. Eu gosto de trabalhar esse detalhamento, esse plano de aula nessa tabela, onde eu detalho os meus recursos, o meu objetivo de aprendizagem e que recursos eu vou utilizar. Então, no caso ali, né, do primeiro bloco, que é o bloco humano, quando eu falo o tema o humano, eu vou trabalhar, claro, categorizando esse tema como límbico, um tema que exige sensibilização, como falamos. E que recursos eu vou usar? Clipes com imagens de família, pessoas dirigindo, atravessando a rua, né? A mensagem trabalhando um conceito assim de cuidar é um ato humano, nós devemos cuidar uns dos outros, né? Então a gente sensibiliza essa pessoa nesse sentido. Depois eu vou trabalhar uma reflexão sobre esse vídeo, né? Sobre a importância desse humano no trânsito, né? E aí começo a trabalhar a aula expositiva sobre tipos de condutores e passageiros. Percebam que eu vou mesclando conteúdo com recursos. E, por fim, vou trabalhar os diversos fechamentos, né? O fechamento com os diversos tipos de condutores, profissionais, cargas, taxistas, transporte escolar, tudo isso em uma aula expositiva. Posso trabalhar também algum tipo de exercício para que haja um entendimento melhor, uma classificação, que tipo de motorista eu sou. Posso trabalhar com um teste, uma enquete, uma pequena reflexão. Então, são milhares de possibilidades. Entendam que vocês não precisam se prender a metodologias e técnicas já estabelecidas pelo mercado. Elas são interessantes e a gente vai trabalhar algumas delas no próximo vídeo, como sala de aula invertida, aprendizagem por pares e etc. Você pode utilizar metodologias já consistentes, utilizadas, testadas, mas você também pode inventar seus próprios recursos e adequar os seus recursos à sua aula. A criatividade é o limite. Eu falo que nós estamos engatinhando na questão de metodologias, técnicas, na questão desse repertório de recursos. A hora que os nossos professores assumirem
esse desafio de criar recursos pedagógicos realmente adequados à sua aula, de forma customizada e personalizada, o céu é o limite. A gente vai ter livros e livros e enciclopédias de informação sobre experiência, sobre compartilhamento dessas técnicas, desses recursos utilizados em sala, tá? Então, essa é a minha dica. Fica aí todo o recurso que vocês podem utilizar. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre 4 técnicas, 4 metodologias que cabem muito dentro da aprendizagem do trabalho e que de repente você pode te inspirar a buscar outras metodologias e trazer um pouco mais aí de recurso pedagógico para a sua aula. Até o próximo vídeo.